Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo, que volta a campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Vitória. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero te falar agora sobre um mês de Roger Machado no São Paulo. Que nota você dá pro treinador tricolor? Antes da nota, só fica atento a todos os detalhes e números que eu quero passar. 61% de aproveitamento. São 7 jogos com 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Na teoria, bons números. Na comparação com seus antecessores, dá para dizer que nem tanto. É que Crespo e Zubeldia, nesses mesmos 7 primeiros jogos, tinham um aproveitamento melhor. O Crespo com 76%, o Zubeldia com 71%. Dá para dizer que o Roger ainda não conseguiu acabar com a desconfiança do torcedor em relação ao nome dele, mesmo depois de 2 vitórias seguidas. 4-1 contra o Cruzeiro no último sábado no Morumbi e na vitória no meio de semana na estreia da Sul-Americana contra o Boston River no Uruguai. Se tivesse perdido para o Cruzeiro no último sábado, existia inclusive uma chance de o Roger Machado já ter sido demitido. Agora, com a coisa melhorando, especialmente por conta das vitórias, dá para dizer que o Roger ganha uma sobrevida. Mas não estou muito convencido de que ele terminou o ano como técnico do São Paulo. Gostaria de saber a sua opinião. Roger fica até o fim da temporada? Cai antes? Você já passou a ganhar a confiança dele? Você passou a gostar do trabalho dele? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? Muito bem, Arnaldo. Vamos começar pelo quê? Pensar no time, porque vai ser complicado, Não, vamos né? começar pelas baixas. Quero ver se você vai ter tanta caneta para anotar aí. Vamos lá, baixas. Bom, o São Paulo já tinha contra o Boston River o maior número de ausências, né? Certo. E o grande problema é que para esse jogo contra o Vitória não volta ninguém, né? O Sabino, o Luciano e o Caleri, 3 titulares absolutos da equipe, não voltarão, né? Os dois, Sabino e Luciano, com dores na panturrilha. O Luciano chegou a treinar na quinta e na sexta-feira, mas não sentiu-se confortável, não vai. E o Sabino nem treinou. O Caleri, naquele protocolo de concussão, ele não se sentiu bem a semana inteira, então tá fora também. E em relação ao time do Boston River, o São Paulo perdeu 2 jogadores importantes de meio de campo, né? Pablo Maia. Ele teve que dar ponto no pé depois daquela entrada criminosa que ele sofreu, 3 pontos no pé. E o Pablo Maia, que operou a cara, machucou a cara no nariz, cara, operou e vai ficar pelo menos umas 2, 3 semanas afastado. Então o São Paulo, só do jogo do Cruzeiro pra cá, além do sumiço do Arboleda, perdeu 5 jogadores fundamentais, né? E é o time que vai a Salvador esfacelado. Uma pena, né? Porque a campanha vice-liderança, defesa menos vazada, está bem ameaçada por conta desse time remendado que vai a Salvador. Bom, fora o Arboleda, que também tá fora, né? Assim, vai jogar mais pelo São Paulo, já era desfalque do São Paulo. Bom, então, como sempre, vou tentar fazer um time aí, mas não vai ser fácil. Não, até fácil, eu acho. Por exclusão. Rafael, Lucas Ramon, Dória, Tolói, Alan Franco e o Wendel, que ganhou a titularidade. Eu acho que é a dúvida na zaga se ele coloca o Dória canhoto ou se ele coloca o Alan Franco no lado esquerdo, né? Não sei. Olha, Dória e Tolói. Vão 2 canhotos. O Osório vai de novo, o zagueiro da base. E eu tenho a impressão que o Roger, que gosta tanto de saída com o pé esquerdo, vai manter o Dória e vai escolher entre Alan Franco e Tolói. Olha, Dória e Tolói é emoção, hein? Mas então, enfim. exato. Aí o meio-campo não tem outra coisa, vai ser Danielzinho e Marcos Antônio. Possivelmente. Aí, Arthur, Ferreirinha e André Silva. Falta um jogador, né? Que seria o Cauli. Seria o terceiro no meio de campo, Cauli, né? Exatamente, isso mesmo. Que começou lá. Esse é o time provável. Eu chamo a atenção que esse time é extremamente baixo, né? Um time nanico, do meio para frente. Daniel, Marcos Antônio e Cauli talvez seja o meio de campo mais baixo do país, mas ele é ágil, hábil. Os 2 pontas são baixinhos, porque sem Caleri, sem Luciano, sem Bobadilha, você perde também a altura, né? Então essa é uma questão, vários problemas aí para o Roger Machado
A novidade positiva, mas aí acho que não é uma questão por time titular, é o retorno do Luca à delegação, né? Ele que vinha machucado, ponta, ele passa a ser uma opção para o Roger, o Luca voltando à lista de relacionados. Agora, tem esses dois volantes aí. Quem vai para o banco? Negruti e Luan? E Luan, né? Negruti e Luan, né? Só. De volante sim, né? Possivelmente é isso, né? Enfim. Ele não tem chamado o Jorginho, né? Ele tem usado mais o Pedro Ferreira. Tem usado mais o Pedro Ferreira, né? Como meia. Aliás, elogiou bastante o Pedro Ferreira na última. O Bob. Vulgo Bob, né? O Bob. O Bob vai, o TT vai, o Luca vai. O São Paulo vai bem desfigurado. Bem desfigurado. Pô, começou de novo esse negócio de desfigurado, hein, meu? Não durou nem um mês de brasileiro. Esse era o momento da temporada, agora eu falei, eram 18 jogos em 2 meses sem treino, e a bruxa ia pegar. Tá pegando praticamente para todo mundo, né? Será que essa turma volta para terça? Caleri, Luciano? É possível que terça-feira Caleri, Bobadilha, e se eles conseguirem treinar Sabino e Luciano também contra o Higgins, né? São Paulo joga contra o Higgins. E no final de semana, pelo brasileiro, o outro é também uma visita contra o Vasco, né? Isso. A questão é que o Vitória também está muito desfalcado por lesão. Eu falei que bruxa para todo mundo. O Vitória tem 11 jogadores machucados. 11. 11 é bastante também. Sobretudo no setor defensivo, né? O Vitória teve vários zagueiros vetados, e o Edenilson lateral está suspenso. E só de zagueiro tem lá o Jamerson, Camutanga, Neres, um monte de gente machucada, além do Marinho. Foi aquele Marinho machucado. Então o Jair Ventura, que comandou o time no meio da semana, foi uma goleada na Copa do Nordeste, foi um bom jogo do Vitória, também perdeu os jogadores do meio da semana para esse jogo. O Lucas Arcanjo, o goleiro, saiu no meio do jogo. Jogou quarta, né? Jogou quarta, saiu no meio do jogo com dores nas costas, é dúvida. Mas a zaga, mesmo mutilada, tem o Natan, aquele lateral que era do São Paulo. O Kaká, aquele zagueiro que era do Corinthians. O Luan Cândido, que era do Bragantino, e o Ramon, que era do Flamengo. Então, o Vitória montou um elenco grande, né? Ainda tem o Baralhas, vai jogar, Mateuzinho, canhoto muito bom, o Eric, que era do São Paulo, o Renato Kaiser. Então, mesmo é engraçado, né? Tem time que o Vitória luta contra o Baixo, ele fez um elenco grande, a ponto de, com 11 baixas, ter um time decente para colocar em campo contra o São Paulo. Muitos desfalques para Roger Machado, Michele, pessoal. O Sabino, por exemplo, dores na panturrilha, foi vetado. Pablo Maia operou o nariz fraturado num treino no CT, está fora de combate. Bobadilha voltou com machucado feio na perna, lá do jogo de São Paulo na Sul-Americana, também vetado. Luciano, desconforto muscular preservado, ficou aqui na capital paulista, não embarcou para Salvador. E o Caleri, concussão, rachou a cabeça, 8 pontos no supercílio naquele jogo contra o Cruzeiro do final de semana passado. Se o Roger Machado quiser manter o esquema agressivo com 2 pontas abertos pelos lados do campo, ele pode escalar o Rafael no gol, o Lucas Ramon de lateral direito, Tolói, Alan Franco e Wendel ou Enzo Dias fechando a linha de 4, meio de campo com 2 volantes, Danielzinho junto com o Marcos Antônio, o Cauli mais centralizado, numa beirada o Arthur, na outra o Ferreirinha e o André Silva de centroavante. E aí, o que vocês acharam dessa escalação? São Paulo realmente precisa aproveitar que está lá em Salvador, dar um mergulho no mar para tirar essa zica, né? O São Paulo vai sentir muita falta dos seus 2 principais jogadores de frente, né? Sem Luciano e Caleri, com eles já não é tão fácil, né? Agora, sem eles é muito difícil. O Arthur e o Ferreirinha, apesar do Ferreirinha ter marcado 3 gols contra o Cruzeiro, normalmente ele não é um jogador matador, decisivo, né? Aconteceu contra o Cruzeiro, chamou a atenção de todo mundo, inclusive. Então são 2 pontas e o André Silva que ainda está voltando, readquirindo o seu ritmo depois de um longo tempo afastado por causa de uma grave cirurgia no joelho. Então o São Paulo eu acho que vai sentir muita falta dos 2, o Luciano e do Caleri, e o Vitória para mim é favorito para esse jogo. Então, Luciano e Caleri vão fazer falta, concordo com o Alex, o Caleri vive um belíssimo momento, né? Você perde o seu homem referência, o seu homem gol.
mas é um ônus do campeonato, é para todo mundo. Claro. Por isso que a gente fala, eu fujo dessa história, qual é o time titular? Não tem titular para Campeonato Brasileiro. Você tem que ter um elenco, porque a temporada é desgastante, além do Brasileiro existem outras competições sendo disputadas de forma paralela e você vai perder jogadores, ou por lesão, ou por desgaste físico, e isso está no pacote. Então o Roger vai ter que se virar com esses problemas que tem, né? Vai novamente insistir no que deu certo, eu acho que ele está coberto de razão, e se trouxer um empatezinho de lá, eu não acho mau resultado não. Mas vale muito lembrar, eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, quero que o Roger continue o trabalho dele à frente do São Paulo, que a gente tem uma sombra chamada Dorival Júnior aí. A vida do Roger Machado não será fácil, né, daqui para frente com o Dorival no mercado. Só para a gente fechar, bora falar sobre Luca. Luca tem uma informação super importante, tem muita gente falando sobre interessado, sobre isso, sobre aquilo. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse futuro do Luca. Existe um monitoramento de equipes de fora? Existe. Existe sim um monitoramento do Borussia Dortmund. O Arsenal não me confirmaram, falaram que pelo menos do Arsenal nunca chegou absolutamente nenhuma consulta, a não ser que o Arsenal de lá esteja monitorando, e aí saiu a informação de lá de que estaria de olho, mas oficialmente ao staff não chegou absolutamente nada. O Shakhtar Donetsk também chegou a ser uma equipe que procurou só entender detalhes, são consultas até do que me passaram, consultas naturais de mercado, são consultas que realmente são de praxe no mercado. Até teve uma equipe francesa que não me passaram também quem seria. Até suspeito que seja o Strasbourg, mas é só uma suspeita mesmo. Só que aí, a gente entendendo mais detalhes sobre essa situação do Luca, hoje há uma ideia do Luca ter uma continuidade no São Paulo. Tanto o Luca quanto o seu staff entendem que o Luca sair agora, ele sai de uma maneira muito precoce, até o que pode prejudicar a sua utilização lá na Europa. A ideia é dele conseguir um projeto de carreira onde, quem sabe esse ano, ele já possa ter uma continuidade no profissional, lá para o final do ano, para o início do próximo ano, ele já começa a ser uma peça mais frequente e até titular no time profissional, para aí sim, quem sabe, a partir de 2027, você já começar a projetar uma venda, onde o Luca, ele consegue um saldo, se ele sai agora, ele vai para esses clubes citados, ele talvez vá para uma equipe B, para uma equipe sub-23, dificilmente, né, na visão ali, que ele já vai começar tendo esse espaço. Só que se ele fazer esse plano de carreira, fazer essa situação, ele pode chegar para a Europa por um outro status, até para o mesmo time, para os mesmos times que sondaram, só que numa situação diferente, já como um reforço para ser titular. Então, o lado do staff do atleta, ou Luca, não pensam neste momento numa negociação. É óbvio, né, gente? É mercado, a gente sabe como é que é mercado. Por exemplo, do que eu tenho de informação e sustentei, o Lucas Ferreira, por exemplo, não queria ter saído naquela ocasião, mas a proposta, a oportunidade, o São Paulo entenderam que era o melhor realmente vender naquela situação. É óbvio que a gente não pode, né, cravar tudo, mas o que a gente tem de cenário é hoje. A vontade do Luca é de ficar, ter continuidade para aí sim, quem sabe, numa próxima janela principal europeia, lá em 2027, a partir daí ele já possa receber algumas situações onde ele já possa ter um protagonismo maior no futebol europeu, tá bom? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo, que volta a campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma partida muito difícil, mas importantíssima para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, em busca dessa liderança. No momento, o Palmeiras aparece em primeiro com 25 pontos, o São Paulo em segundo com 20, 5 pontos a diferença. Então temos que ser sinceros, o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, por isso que eu discordo de alguns torcedores e comentaristas que falam, não, o São Paulo tem que abrir mão da Copa Sul-Americana, entra com um time reserva, sei lá. E por que eu discordo? Porque além de valer um título na Copa Sul-Americana, vale uma vaga na próxima Libertadores.
Então o São Paulo tem sim que tentar vencer esse jogo de hoje, mas também de terça-feira em casa contra o O'Higgins. Até porque quem vencer essa partida de terça-feira vai assumir a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. E é muito importante terminar essa primeira fase em primeiro, porque apenas o primeiro se classifica direto. Quem ficar em segundo vai jogar um mata-mata contra um terceiro colocado que vem da Libertadores. E agora vamos ver como ficou a classificação da Copa Sul-Americana. No Grupo A, todo mundo com 1 ponto. O América de Cali, o Tigre, o Aliança Atlético e o Macará. No Grupo B, em primeiro aparece o Puerto Cabello com 3 pontos. Em segundo, Cienciano com 1 ponto. Em terceiro, Juventude do Uruguai também com 1 ponto. E em quarto, Atlético Mineiro com nenhum ponto. No Grupo C, o Grupo do São Paulo. Em primeiro, o O'Higgins com 3 pontos. Em segundo, São Paulo também com 3 pontos. O O'Higgins aparece em primeiro por saldo de gols. Em terceiro, Boston River. E em quarto, Milionários. No Grupo D, em primeiro aparece o Deportivo Cuenca com 3 pontos. Em segundo, São Lourenço com 1 ponto. Em terceiro, Deportivo Recoleta também com 1 ponto. Em quarto, Santos com nenhum ponto. No Grupo E, em primeiro aparece o Racing com 3 pontos. Em segundo, Caracas com 1 ponto. Em terceiro, Botafogo também com 1 ponto. Em quarto, Independente Petroleiro com nenhum ponto. No Grupo F, em primeiro aparece o Montevidéu City Torque com 3 pontos. Em segundo, Deportivo Riestra com 1 ponto. Em terceiro, Palestino também com 1 ponto. Em quarto, Grêmio com nenhum ponto. No Grupo G, em primeiro aparece o Olímpia com 3 pontos. Em segundo, Vasco da Gama com 1 ponto. Em terceiro, Barraca Central também com 1 ponto. Em quarto, Audax Italiano com nenhum ponto. No Grupo H, aparece em primeiro o Carabobo com 3 pontos. Em segundo, River Plate com 1 ponto. Em terceiro, Blomig também com 1 ponto. Em quarto, Bragantino com nenhum ponto. E enfim, uma boa notícia. Expulsos do São Paulo, a Mara Casares e o Douglas Schwartzman vão ter que indenizar o tricolor por causa dessa venda ilegal de ingressos. E os conselheiros não querem parar por aí. Jamiro Júlio Casares e também o Belmonte. E na minha visão faz o certo. Todos que estiverem envolvidos nesse escândalo do camarote têm que ser expulsos. Mas também tem que ser comprovado, né, galera? E que nem eu já falei no último vídeo, a torcida não pode parar por aí. Tem que continuar pressionando esses conselheiros para votar certo nessa próxima eleição de presidente, que vai acontecer nesse fim de ano. Porque do que adianta o Júlio Casares sair, como já saiu, e algum amiguinho dele se tornar o próximo presidente, como foi o caso agora. Saiu o Júlio Casares, mas entrou o Macis, que era seu vice-presidente. Então, já que o São Paulo vai entrar em campo hoje, jogando fora de casa contra o Vitória, vamos ver como está no momento a classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro aparece o Palmeiras com 25 pontos. Em segundo, o São Paulo com 20. Em 10 jogos, o São Paulo venceu 6, empatou 2 e também perdeu 2. Em terceiro, o Fluminense também com 20 pontos. Em quarto, o Flamengo. Em quinto, o Bahia. Os dois com 17 pontos. Só que o grande problema é que eles têm um jogo a menos ainda. Em sexto, o Atlético Paranaense com 16 pontos. Em sétimo, o Coritiba com 15. Em oitavo, o Atlético Mineiro. Em nono, o Bragantino. Os dois com 14 pontos. Em décimo, o Botafogo. Em 11º, o Grêmio. Em 12º, o Vasco da Gama. Em 13º, o Internacional. Os 4 com 12 pontos. Em 14º, Vitória com 11 pontos. Em 15º, Santos. Em 16º, Corinthians. Os dois com 10 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento em 17º, a Chapecoense com 8 pontos. Em 18º, o Remo. Em 19º, o Cruzeiro. Os dois com 7 pontos. Em último lugar, o Mirassol, com apenas 6 pontos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal
e até a próxima!